Eu quero começar lendo com os irmãos no livro de Provérbios, no capítulo 1. Essa é a porção maior que nós leremos. Livro de Provérbios, capítulo 1. Nós leremos a partir do verso 20 até o capítulo 2, verso 11. Provérbios 1, verso 20. Grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a sua voz. No alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, ó nécios, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Atentai para a minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente sobre vós o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas porque clamei, e vós recusastes, porque estendi a minha mão, e não houve quem atendesse, antes rejeitastes todo o meu conselho, e não quisestes a minha repreensão, também eu me rirei na vossa desventura, e em vindo o vosso terror, eu zombarei. Em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia. Então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar, porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seu desvio. Aos loucos, a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por inteligência, e por entendimento alçares a tua voz, se buscares a sabedoria como a prata, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos e escudo para os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas, porquanto a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom siso te guardará, e a inteligência te conservará. Agora, no Novo Testamento, irmãos, nós leremos algumas porções, começando com a carta aos Romanos, no capítulo 12 da carta aos Romanos. Nós leremos apenas os 2 primeiros versículos, versos 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos,
pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em Efésios, no capítulo 5, versos 15 a 17. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Colossenses, capítulo 1, versos 9 e 10. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 15. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Eu vou ler desde o verso 14 até o verso 17, assim temos bem o contexto em mente, e esses outros versículos também são relevantes para o nosso estudo. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E a última passagem que eu desejo ler com os irmãos se encontra na carta de Tiago, no capítulo 1, logo, os versos 5 e 6. Se, porém, alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Meus irmãos, há 5 domingos, esse na verdade é o 6º domingo, que nós estamos estudando pela manhã um tema. Como eu disse antes, nós não estamos expondo passagens bíblicas pela manhã. Os irmãos sabem que nós fazemos isso aos domingos à noite e no momento estamos expondo o livro de Atos dos Apóstolos à noite. Mas pela manhã, há 6 domingos, nós estamos estudando um tema, um assunto bíblico. Nós estamos estudando a questão, a relação entre as decisões humanas e a vontade de Deus. Ou, em outras palavras, nós estamos considerando
qual é o ensino bíblico sobre a direção de Deus na vida do crente, ou como é que nós devemos proceder nessa vida como crentes em Cristo, no que diz respeito às várias decisões menores e mais significativas que nós precisamos tomar nas várias encruzilhadas, nos vários momentos em que a providência de Deus soberanamente nos coloca enquanto nós estamos aqui nessa condição de peregrinos neste mundo. Eu, nos domingos anteriores e no domingo passado, concluí a primeira parte desse estudo. E a primeira parte desse estudo consistiu primeiro em uma introdução, procurando demonstrar a relevância do assunto e apresentar aos irmãos as três principais abordagens no que diz respeito a essa questão das decisões, das nossas decisões humanas. E depois, então, na primeira parte propriamente dita desses estudos, que durou uns 3 domingos, mais ou menos, e concluímos no domingo passado, eu procurei avaliar criticamente as duas abordagens que nós não consideramos ser bíblicas, ou que nós não aceitamos. A abordagem materialista, através da qual as decisões humanas são tomadas sem nenhuma consideração acerca no que consiste a vontade de Deus, mas se fundamenta apenas na nossa própria razão e na avaliação das evidências e das circunstâncias, utilizando-se de maneiras e de métodos racionalistas e pragmáticos apenas para orientar as suas decisões. E a maior parte do tempo eu procurei avaliar criticamente aqui com os irmãos, à luz do ensino da palavra de Deus, a abordagem chamada de mística ou divinatória, que ensina que as nossas decisões na vida devem ser tomadas buscando-se de antemão, pela utilização de vários métodos, compreender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Os vários grupos que incluem essa abordagem mística, como nós estamos chamando, ou divinatória, eles têm em comum exatamente a ideia de que as nossas decisões, para serem bem tomadas, antes disso, nós precisamos de alguma maneira adivinhar de modo prévio qual é a vontade de Deus para essa circunstância específica na nossa vida e assim tomarmos decisões baseadas nisso. Nós vimos aqui como nessa abordagem, seguem essa abordagem, tanto grupos pagãos como grupos pentecostais ou carismáticos, como também os próprios evangélicos tradicionais, de uma forma ou de outra, usando metodologias diferentes, eles têm em comum exatamente essa ideia. Estou sendo colocado numa situação em que preciso tomar alguma decisão, e então, de uma maneira ou de outra, eu preciso procurar compreender de antemão o que é que Deus quer que eu faça, ou descobrir de antemão qual é a vontade de Deus para a minha vida naquela circunstância. E eu procurei apresentar e avaliar criticamente tanto os métodos pagãos para isso, os irmãos estão familiarizados, porque nós vivemos num país dito cristão, mas que em grande parte as pessoas procedem como pagãs, e os irmãos estão familiarizados com uma infinidade de metodologias pagãs para alcançar esse propósito. A cartomancia, a necromancia, a sorte e uma infinidade de outros métodos são utilizados
com a intenção de se descobrir ou divinar ou adivinhar qual é a vontade dos deuses ou do destino, para que então nós procedamos e possamos decidir as questões na vida. Muitas pessoas não começam um dia sem antes ler o jornal e procurar o seu horóscopo e ali instruções ou informações antecipadas de tal maneira que possa, através disso, de algum sentido, orientar a sua vida. Essas são metodologias pagãs que têm como pressuposição a ideia de que é preciso descobrir de alguma maneira, pelas cartas, pela consulta aos mortos, consulta aos astros, ou bola de cristal, ou uma infinidade, ou búzios, ou uma infinidade de outras maneiras, descobrir de antemão qual é a vontade do Deus, dos deuses, do destino, para então orientarmos a nossa vida. Depois, procurei considerar com os irmãos também as metodologias pentecostais utilizadas com o mesmo propósito, descobrir antecipadamente qual é a vontade de Deus para assim orientar a sua vida. E aqui estive considerando com os irmãos os métodos como as revelações, os sonhos e coisas dessa natureza, visões, através das coisas essas que são, métodos esses que são frequentemente utilizados no ambiente pentecostal ou carismático, com esse propósito de descobrir de antemão qual é a vontade de Deus para aquela decisão particular que você ou que a pessoa precisa tomar na vida. E, finalmente, concluí no domingo passado, quais são uma avaliação crítica das metodologias mais tradicionais, evangélicas, mas também utilizadas com o mesmo propósito de descobrir qual é a vontade de Deus nesse sentido. Conselhos, a chamada paz de Cristo, as portas abertas ou portas fechadas e várias outras metodologias utilizadas com esse caráter ou com esse propósito divinatório, ou seja, de descobrir de antemão qual é a vontade de Deus para a nossa vida e assim orientar as nossas decisões com base nessa descoberta, nessa adivinhação da vontade de Deus de maneira prévia para a nossa vida. Eu quero hoje iniciar a segunda parte desse nosso estudo. E nessa segunda parte dos nossos estudos, que estaremos realizando por alguns domingos, eu quero considerar com os irmãos agora essa questão de uma maneira positiva. Até aqui estive abordando o assunto de maneira negativa e eu entendo que a abordagem negativa de qualquer tema é extremamente importante porque lança logo luz de antemão acerca de qual é dos pontos essenciais ou fundamentais do tema. Eu penso mesmo que apenas durante esses domingos, considerando, refutando as abordagens equivocadas acerca desse assunto, seria já suficiente para os irmãos terem luz para conduzi-los e guiá-los, saber, não, esse não é o caminho bíblico, esse não é o caminho, não é assim, não é essa abordagem fundamental, e apenas isso já serve para nos dar o norte, já é um alívio para nós, se nós estivermos perdidos, em sabermos que nós não devemos caminhar nessa direção, mas devemos caminhar nessa direção. Ainda teremos que aprender alguns caminhos para chegarmos lá, mas é que bom saber que nós não devemos andar numa direção e que nós devemos andar numa outra direção oposta. Mas eu ainda quero agora, portanto, começar esse estudo de maneira positiva, procurando compreender qual é a abordagem bíblica acerca dessa questão. E depois disso, então, eu ainda, para concluir esses estudos, eu pretendo aplicar de maneira prática essa questão toda, esse ensino bíblico acerca das nossas decisões, em algumas questões e decisões, áreas de decisões mais importantes e mais relevantes, como, por exemplo, a questão da nossa profissão, que nós devemos seguir, a questão do casamento, que sempre é uma decisão importantíssima
na nossa vida. Desculpa, irmãos, a garganta está ruim. A questão do trabalho, onde trabalhar, quando há possibilidade de escolha, coisa rara hoje em dia, né? Quando tem uma possibilidade já nos damos por satisfeitos, escolher é mais difícil, mas ainda assim, aqui e ali, temos essa oportunidade. E também a decisão absolutamente importante acerca da igreja. Que igreja nós devemos frequentar enquanto nós estamos aqui nessa condição de peregrinos. Mas agora, o que eu quero é considerar um pouco com os irmãos qual é, portanto, a abordagem bíblica acerca dessa questão. E, em primeiro lugar, para explicar qual é a abordagem bíblica, eu quero dizer que a abordagem bíblica, ela rejeita essas abordagens que eu estive considerando com os irmãos. Isso é claro, partimos logo desse ponto. Não preciso me deter aqui, porque estivemos por alguns domingos considerando essas abordagens, a abordagem materialista, seja ela de natureza racionalista ou pluralista, pós-moderna, e também a abordagem mística divinatória, seja ela pagã, pentecostal ou evangélica tradicional. Quero dizer aos irmãos que a abordagem bíblica e, consequentemente, a abordagem reformada, ela rejeita essas abordagens e, em especial, rejeita a ideia geral, materialista, de que as nossas decisões devem ser tomadas sem nenhuma consideração com aquilo que é extraordinário, mas levando em consideração apenas as evidências e propósitos pragmáticos na vida e a utilização da nossa lógica e da nossa razão na avaliação dessas circunstâncias. Nós simplesmente rejeitamos essa ideia, essa abordagem como sendo materialista e absolutamente imprópria à luz do ensino bíblico. Mas também quero dizer aos irmãos que nós rejeitamos absolutamente a ideia de que as nossas decisões devem ser tomadas, sendo elas orientadas pelo conhecimento prévio da vontade de Deus naquele assunto específico para a nossa vida. Essa é a metodologia, ou a ideia, ou a abordagem predominante no meio evangélico de um modo geral. E começo a apresentar a abordagem bíblica, deixando claro que a abordagem bíblica, como eu procurei demonstrar para os irmãos durante esses 5 domingos passados, ela rejeita essa abordagem divinatória, que nos encoraja a adivinhar, seja qual for a metodologia, pagã, carismática ou evangélica, de antemão, qual é a vontade de Deus, para então nós decidirmos através, ou com base, nessa revelação prévia da vontade de Deus, direta, específica, pessoal, para uma determinada questão acerca da qual nós precisamos decidir. Uma outra característica fundamental da abordagem bíblica é que a ideia central dessa abordagem bíblica, acerca dessa questão da direção de Deus na vida do crente, é que, na realidade, é a sabedoria, e por isso eu li várias passagens bíblicas relacionadas à sabedoria, o discernimento espiritual, a sabedoria ou o discernimento espiritual, é que é a chave para a compreensão da vontade de Deus para em qualquer momento ou circunstância que precisamos decidir na nossa vida. Isso é fundamental para nós. Biblicamente, nós não compreendemos que nós, quando precisamos tomar uma decisão séria, importante na vida, ou qualquer outra decisão, nós precisamos gastar tempo procurando de algum modo adivinhar qual é a vontade de Deus. Não é essa a nossa metodologia. Pelo contrário, nós entendemos que a Bíblia ensina
que as nossas decisões, elas poderão ser bem tomadas como consequência e como resultado de alcançarmos aquilo que a Bíblia chama de sabedoria. Esse é o conceito bíblico fundamental, a chave bíblica para tomarmos boas decisões na vida. É a maneira através da qual Deus nos dirige para que nós possamos decidir com sabedoria tanto as questões cotidianas da vida, que roupa eu vou usar, o que é que eu vou comer hoje, ou coisas assim, mais ordinárias, ou mesmo a sabedoria necessária para decidir naqueles momentos fundamentais e essenciais, nas questões mais cruciais mesmo na nossa vida. Se Deus permitir, hoje eu vou abordar mais essa questão da sabedoria como sendo a chave, o conceito bíblico chave para nós tomarmos decisões sábias na vida. E também a abordagem bíblica acerca dessa questão das decisões, ela se fundamenta numa doutrina que é bíblica, que a própria Escritura ensina, que é a doutrina da suficiência das Escrituras. Eu li com os irmãos em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 15, versículo 14 até o versículo 17, onde nós lemos o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, dizendo: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio. A nossa tradução está para a salvação pela fé em Cristo Jesus, mas de fato original nós temos a preposição en, que no sentido mais comum significa na, ou em ou na. Então poderíamos ler perfeitamente aqui: e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio na salvação, nesse caminho da salvação pela fé em Cristo Jesus. E os próprios versos seguintes nos levam a nos induzem a essa tradução da preposição en aqui no grego, no original, porque de fato o que nós temos a partir daqui é a sabedoria na vida cristã, a sabedoria no que concerne a vida cristã, porque toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Essa é uma das várias passagens bíblicas que ensina a doutrina da suficiência das Escrituras, ou seja, que nas Escrituras Deus revelou tudo aquilo que o homem precisa conhecer, crer e praticar para que seja salvo e para que viva de maneira agradável a Deus. Viver de maneira agradável a Deus é a mesma coisa que falarmos de tomarmos as decisões acertadas na vida, porque o nosso conceito de decisões acertadas na Bíblia é entendido, explicado em termos de fazermos aquilo que agrada a Deus, fazermos a vontade de Deus revelada na sua palavra, o que agrada a Deus. E portanto a doutrina bíblica da suficiência das Escrituras significa que tudo aquilo que Deus quer, eu repito, que nós conheçamos, que nós venhamos a crer e que nós venhamos a obedecer e a praticar para vivermos nesta vida de maneira agradável a Deus, para sermos salvos primeiro, para vivermos de maneira agradável a Deus e para cultuarmos a Deus de modo como Ele quer, de modo como Ele ordena. E esses versículos ensinam exatamente isso, dizendo que as Escrituras é não apenas inspirada, a doutrina da inspiração das Escrituras, mas ela é suficiente para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, suficiente para deixar todo ser humano
perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É claro que há várias outras passagens bíblicas, poderíamos ler apenas uma mais, que se encontra na segunda carta do apóstolo Pedro, segundo Pedro, no capítulo 1, segundo Pedro, capítulo 1, nos versículos 3 e 4, onde Pedro afirma: visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chama para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Nesses versículos, o apóstolo Pedro declara que tudo aquilo que é necessário, que conduzem à vida e à piedade, nos são dadas através do conhecimento de Cristo Jesus, que obviamente nos é mediado através das Escrituras, através da palavra do Senhor. A nossa Confissão de Fé de Westminster, logo no primeiro capítulo, acerca da doutrina das Escrituras, no parágrafo 6, afirma exatamente isso, dizendo: todo o conselho de Deus, concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele e para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado na Escritura, ou pode ser lógica e claramente deduzido dela. Em pouquíssimas palavras, a Confissão de Fé de Westminster resume qual é o fundamento do nosso entendimento, da nossa compreensão acerca dessa questão da decisão, da orientação de Deus nas nossões decisões humanas. Deus nos orienta nas nossas decisões, claramente a Bíblia nos ensina que Deus nos orienta nas nossas decisões. Nós não fomos colocados nesse mundo sem orientação de Deus para nos dirigir na vida, de tal maneira que possamos tomar decisões sábias e que agradam a Deus. Mas Deus faz isso não buscando novas revelações da parte de Deus, seja qual for a metodologia utilizada numa tentativa de descobrir de maneira mística ou divinatória a vontade de Deus. Mas Deus nos orienta e nos capacita a tomar decisões sábias na vida através dos princípios que Ele revelou na sua própria palavra. Em outras palavras, tudo aquilo que nós precisamos saber para tomar decisões sábias e acertadas na vida, não apenas nas questões gerais, mas nas questões específicas, nós vamos descobrir na palavra de Deus. Está ensinado na palavra de Deus, através dos ensinos, dos exemplos, dos princípios bíblicos que nós encontramos aqui nas Escrituras, é que Deus age através do seu Espírito Santo, nos dando a compreensão e a iluminação para aplicarmos esses princípios, conhecermos, é claro, e aplicarmos esses princípios bíblicos às várias circunstâncias da nossa vida. E uma outra característica do ensino bíblico acerca dessa questão das decisões é que todos os outros recursos, eles são empregados não com propósito divinatório, mas à luz das Escrituras, ou como instrumentos para compreendermos melhor o significado e a aplicação dos princípios bíblicos nas várias questões da nossa vida. Em outras palavras, irmãos, questões como instrumentos ou recursos como a nossa consciência
e as circunstâncias em que a providência de Deus nos coloca nessa vida, tanto os nossos dons que Deus nos dá, como as possibilidades em que a circunstância de Deus nos coloca nessa vida, essas coisas têm um papel, como nós vamos considerar adiante, mas têm um papel não no sentido divinatório, como nós estivemos considerando aqui e procurando refutar aqui, mas tem um propósito à luz das Escrituras, que é diferente da maneira evangélica através da qual esses recursos são utilizados com propósitos divinatórios. E a oração, a razão e os conselhos também, longe de serem utilizados por nós como métodos divinatórios para descobrirmos de antemão a vontade de Deus para essa questão específica da minha vida, elas são, esses recursos, a oração, a razão e os conselhos, eles são utilizados para compreendermos melhor os princípios bíblicos da vontade de Deus e para aprendermos, alcançarmos mais habilidade ou capacidade espiritual ou moral para aplicarmos esses princípios bíblicos às várias questões e às várias circunstâncias da nossa própria vida. Irmãos, isso é absolutamente diferente daquilo que a abordagem mística ou divinatória ensina. Quando nós, por exemplo, nos utilizamos da oração, nós nos utilizamos da oração para suplicar a graça de Deus, para que Deus nos dê entendimento, para assim aplicarmos, compreendermos, discernirmos o que é que a Bíblia tem a dizer sobre essa circunstância específica da minha vida, e nos ensinos gerais e nos ensinos específicos, e assim então, com a graça de Deus, alcançarmos sabedoria e entendimento para aplicarmos esse princípio de maneira correta na nossa vida. Isso é muito diferente do que dizermos, como muitos evangélicos dizem, que nós vamos então orar a Deus e oramos a Deus como se a oração fosse uma via de mão dupla, através da qual nós não apenas falamos a Deus, mas Deus nos fala de alguma maneira audível ou inaudível através da oração. A Bíblia não ensina que a oração é uma via de mão dupla. A teologia bíblica ensina que a oração é uma via de mão única. Através dela nós nos dirigimos a Deus, não para que Deus nos revele de maneira extraordinária a vontade dele, para essa decisão particular e específica na vida, mas nós oramos a Deus para que ele nos dê sabedoria, e ele então haja na nossa vida, e nos responda através da sua palavra, pela iluminação do seu Espírito Santo, nos dando a compreensão e o entendimento dos princípios bíblicos, para aplicarmos esses princípios na nossa vida. Meus irmãos e irmãs, isso é absolutamente diferente. A metodologia evangélica tradicional, mística e divinatória, ela torna o crente tolo. Ele fica o tempo todo gastando as suas energias e os seus esforços apenas numa tentativa de descobrir o adivinhar, seja de uma maneira mais extraordinária, como sonhos, visões e revelações, ou de maneiras mais ordinárias, qual seria essa vontade de Deus. Enquanto que, na realidade, na compreensão reformada acerca daquilo que a Bíblia ensina, essa energia deve ser gasta na compreensão da vontade de Deus, revelada já nas suas escrituras, na sua palavra. É incrível que as pessoas gastem tanto tempo em tentar descobrir qual é a vontade de Deus para a sua vida, e gastem tão pouco tempo em tentar descobrir aquilo que a palavra de Deus já nos ensina acerca de qual é a vontade de Deus para a nossa vida. E nós vamos estar estudando isso aqui. A Bíblia deixa clara, essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Isso tem implicações profundas, as mais variadas, para todas as nossas decisões na vida. E se nós não tivermos em mente esse princípio bíblico de que a vontade de Deus é a nossa santificação, e não nos darmos ao trabalho e buscarmos direção do Espírito Santo de Deus, através da oração, orando, para que Ele nos ensine, através da sua palavra, a aplicar esses princípios a várias questões da vida, então nós estaremos aqui perdendo tempo, buscando adivinhar qual é a vontade de Deus, quando Deus já nos ensinou qual é a vontade de Deus. E se nós simplesmente aplicarmos com propriedade um princípio como esse, nós vamos poder decidir com clareza tantas questões e orientar de maneira precisa tantas decisões na nossa vida.
Várias pessoas ficam querendo resolver qual é a vontade de Deus, não são crentes, são incrédulos, e ficam querendo descobrir qual é a melhor decisão e qual é a vontade de Deus sobre isso, quando a Bíblia diz que a vontade de Deus é a nossa salvação, claramente. Essa é a primeira vontade de Deus a ser buscada, a salvação da alma, para que possamos então alcançar a sabedoria de Deus para tomar decisões sábias e corretas nas várias circunstâncias e decisões na vida. Bom, irmãos, eu quero apenas, tendo feito essa abordagem assim, bem geral, apenas para descrever de um modo geral alguns princípios fundamentais no que consiste a abordagem bíblica, ou seja, rejeita a abordagem materialista e mística, tem como ideia central o conceito bíblico de sabedoria, de discernimento, se fundamenta na doutrina da suficiência das Escrituras e utiliza todos os outros recursos à luz da palavra de Deus e para compreender as Escrituras e não para adivinhar. Tendo feito isso, eu quero hoje me deter um pouco mais sobre essa questão importantíssima, do nosso ponto de vista bíblico, para as nossas tomadas de decisões, que é o conceito bíblico de sabedoria, ou o papel da sabedoria nas nossas decisões. Quando eu falo de sabedoria, eu estou falando daquilo que a Bíblia ensina acerca de discernimento espiritual, de maturidade espiritual no que diz respeito à decisão. E ressalto que essa é a ideia central bíblica acerca da maneira como nós, crentes, devemos buscar tomar decisões sábias e sérias e que agradam a Deus na nossa vida. Nós vivemos uma época muito imediatista, né? Nós queremos, com certeza, várias pessoas podem se frustrar com esses estudos, porque certamente gostariam de ouvir aqui 3 ou 4 conselhos, regras, princípios, que você simplesmente tica e cumpre esses 3 ou 4 princípios, pronto, e aí de uma maneira quase que automática acerta nas suas decisões na vida. Meus irmãos, a Bíblia não ensina isso. Não é assim que nós nos tornamos sábios. Na verdade, o conceito bíblico de sabedoria não é um conceito progressivo, não é automático. É alguma coisa que demanda os nossos esforços, o nosso empenho durante a vida inteira. Não é alguma coisa mágica, como nós então oramos, ou então nós fazemos como fazem de maneira errada os evangélicos, o que o fulano me orientar e me disser, eu vou encarar como sendo a vontade de Deus e vou aceitar e vou praticar isso na minha vida. Essas são maneiras muito, muito mágicas de decidir, de tomar decisões, mas não é assim que de fato a Bíblia nos ensina. Longe de uma maneira mágica, a Bíblia ensina a sabedoria como sendo uma maneira responsável de tomar decisões na vida. E longe de conduzir a infantilidade, como essas outras abordagens conduzem, aqui essas outras abordagens que nós criticamos conduzem, a abordagem bíblica, ou até nós poderíamos chamar de abordagem da sabedoria, porque esse é o conceito básico bíblico, ela conduz à maturidade cristã, ela nos dá sabedoria cristã. Os irmãos encontrarão várias pessoas em outros ambientes, ditos evangélicos ou evangélicos, em que essa questão de decisões é sempre tomada assim, de maneira infantil, e não contribui em nada para o crescimento e a maturidade das pessoas. Vemos as pessoas de maneira que vivem uma vida infantil, tola, que demonstra absoluta falta de maturidade e sabedoria cristãs, sempre se referindo a visões, a revelações e a
a métodos assim esdrúxulos, absolutamente não bíblicos, como abrir a Bíblia ao acaso para tomar as decisões, e coisas essas que nós estivemos considerando aqui durante a semana. Então a ideia de, bom, então eu orei e Deus me revelou que essa é a decisão a ser tomada, encarando a oração como a Bíblia, a oração como uma via de mão dupla, através da qual misticamente Deus, audível e inaudivelmente, revela a sua vontade. Essas pessoas são caracteristicamente imaturas, infantis na vida cristã. Enquanto que a abordagem bíblica, ela conduz à maturidade. Ela não é automática, ela é progressiva, ela não é mágica, ela é responsável no que diz respeito à utilização dos meios de graça que Deus colocou à nossa disposição. Depende disso. Não adianta, se você não lê a sua Bíblia, se você não é exposto à pregação do Evangelho, se você não ora procurando graça de Deus para compreender a palavra de Deus e aplicá-la à sua própria vida, não adianta você buscar de maneira mística a vontade de Deus, e só vai produzir infantilidade e nunca maturidade na sua vida. Algumas passagens bíblicas, eu as li no início, são fundamentais no sentido de demonstrarem essa relação, ou evidenciar essa relação entre a sabedoria e a vontade de Deus. Eu comecei lendo com os irmãos em Provérbios, no capítulo 1. Os irmãos sabem que o livro de Provérbios é conhecido como o livro da sabedoria no Antigo Testamento, um dos livros de sabedoria e um dos principais nesse sentido. Na verdade, todo o livro de Provérbios, ele foi escrito exatamente com esse propósito de ensinar sabedoria prática na vida cristã. Você quer tomar decisões acertadas na Bíblia? Leia frequentemente o livro de Provérbios, porque aqui nós encontramos várias lições e vários princípios acerca de como tomarmos decisões sábias na vida. E a gente pode dizer que os 10 primeiros capítulos do livro, eles são voltados, escritos de uma maneira diferente dos demais capítulos. Eles constituem, num certo sentido, uma introdução ao livro, e eles apresentam uma apologia à sabedoria, uma defesa da sabedoria, uma exortação a procurarmos a sabedoria. E nesse capítulo 1 que eu li com os irmãos, a partir do versículo 20, a lição talvez principal é que a sabedoria necessária para tomarmos as decisões importantes nos momentos de aflição, de tribulação, de terror, de angústia na vida, não será alcançada simplesmente na hora, de modo automático, como quando nós precisarmos, mas de alguma coisa que deve ser buscada em termos de sabedoria durante a vida toda. Aqui, a sabedoria é personificada e apresentada como gritando nas ruas, nos cantos, nas esquinas e nas praças, se oferecendo para que as pessoas alcancem, a busquem e procurem no decurso da vida alcançar a sabedoria. Porque se não fizerem assim, em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia, então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar, porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Meus irmãos, essa é uma passagem preciosa no sentido de demonstrar a importância de nós darmos ouvidos à sabedoria, que tem como alicerce, como fundamento, como pressuposição básica, o temor a Deus, o temor do Senhor. Porque se nós não fizermos isso, não adianta depois, de maneira automática e mística, querermos algum sinal, ou submetermos Deus à prova, ou então abrirmos a Bíblia ao acaso, ou procurarmos receber uma resposta mística de Deus na oração, ou utilizarmos quaisquer dos outros recursos que nós estivemos considerando aqui. Nós, em vindo o aperto, invocaremos, mas ela não responderá.
procuraremos entendimento, discernimento, sabedoria para saber qual a decisão certa a ser tomada na vida, e nós não encontraremos isso de maneira infantil e mística, através das metodologias divinatórias ensinadas pela abordagem evangélica tradicional, ou, pior ainda, pelas metodologias pentecostais. A maneira bíblica de nós conhecermos a vontade de Deus, não é de modo místico ou divinatório, mas é buscando com empenho alcançar essa sabedoria que se oferece a nós nas páginas das Escrituras, nas páginas da Palavra do Senhor. É aqui que as nossas energias devem ser gastas, e é aqui que a nossa atenção deve se concentrar, em procurarmos alcançar, com a graça de Deus, sabedoria, para então, nos momentos de aflição, de tribulação, de angústia, de aperto, de tomadas de decisões sérias na vida, nós não nos encontremos como aquelas pessoas aqui descritas, como buscando, implorando, invocando, mas não tem, porque durante a vida toda, as Escrituras, a sabedoria esteve se oferecendo nas páginas da Palavra de Deus, e as pessoas não deram ouvido, não procuraram alcançar essa sabedoria que vem da parte de Deus através da iluminação do Espírito para a compreensão e aplicação da sua palavra às nossas vidas. E nos momentos então de decisão, querem uma solução mágica de Deus nas suas vidas. E nesse sentido, de maneira figurada, a sabedoria que é apresentada como personificada ri-se dessas pessoas que buscam, através de metodologias divinatórias, descobrir de antemão, de maneira prévia, qual é a vontade de Deus, para orientar assim, de modo infantil, as suas decisões nos momentos necessários e importantes na vida. Mas eu estou falando de sabedoria como sendo o conceito bíblico fundamental nesse processo de decisão, mas não defini o que é a sabedoria. E quero definir a sabedoria, irmãos, negativamente, dizendo que não consiste de inteligência, não consiste meramente de acúmulo de conhecimento e muito menos de astúcia. Muitas vezes nós usamos a palavra sabedoria nesse sentido, como se sabedoria fosse inteligência. Pessoas inteligentíssimas podem ser absolutamente insensatas. Cotidianamente nós encontramos pessoas com QI bastante elevado, são pessoas que têm um raciocínio lógico, aprendem com facilidade, demonstram ser pessoas inteligentes, mas não têm nada de sábias na vida. E, portanto, sabedoria não significa inteligência, pelo menos no conceito bíblico. Sabedoria também não consiste meramente do acúmulo de conhecimentos. Pessoas podem estudar, fazer seus bacharelados, mestrados, doutorados, pós-doutorados, podem acumular conhecimentos vastíssimos, mas ainda assim demonstrarem pouquíssima sabedoria. O acúmulo de conhecimento, especialmente bíblico, não é desprezível, é recomendável e é necessário até para a sabedoria, mas o acúmulo de conhecimento somente não consiste em sabedoria, ou não implica em sabedoria. É possível que as pessoas alcancem muito conhecimento, mesmo bíblico, e no entanto não sejam sábias. E muito menos o conceito bíblico de sabedoria é o conceito popular com que muitas vezes nós usamos a palavra para designar astúcia. Fulano é muito sabido é porque ele é astuto, né? Até no sentido às vezes negativo, para utilizar as coisas para conseguir alcançar os seus objetivos na vida. Isso não significa sabedoria no conceito bíblico. Pessoas podem ser muito astutas, mas pouco sábias. E positivamente, portanto, irmãos, eu quero definir sabedoria, quem sabe alguém que costume queira anotar, como sendo, no conceito bíblico, a capacidade
espiritual, de conhecer, ou para conhecer, os princípios da lei moral de Deus e suas implicações. Só isso não consiste em sabedoria. Agora, e aplicá-los às várias circunstâncias da vida. Quero sugerir aos irmãos que no conceito, na ideia bíblica, no ensino bíblico, o conceito de sabedoria diz respeito a essa capacidade que não é intelectual apenas, mas ela é espiritual, é de Deus. Essa capacidade espiritual para conhecer a lei moral de Deus, os princípios da lei moral de Deus, e as implicações desses princípios da lei moral de Deus, e especialmente essa capacidade espiritual para relacionar ou aplicar essas verdades bíblicas, esses princípios bíblicos, às questões pessoais e às questões circunstanciais em que a providência de Deus nos coloca nessa vida. Isso é o conceito bíblico de sabedoria. Ele tem dois lados. Um lado é o conhecimento dos princípios bíblicos, o conhecimento da vontade de Deus, no sentido da vontade de Deus como lei moral. Ainda vou considerar isso aqui com os irmãos. A Bíblia apresenta dois conceitos de vontade de Deus. Um é vontade de Deus no sentido de vontade decretatória ou decretiva, sei como ficaria em português, de Deus. É a vontade de Deus relacionada aos seus decretos eternos. Tudo está abrangido por essa vontade eterna de Deus, e eu já tive a oportunidade de estudar essa questão aqui com os irmãos na escola dominical por vários domingos. Mas a vontade de Deus é usada na Bíblia também para designar a vontade prescritiva de Deus, ou seja, a lei moral de Deus. A vontade de Deus que nos é revelada acerca daquilo que Deus quer que nós conheçamos, aquilo que Deus quer que nós façamos, aquilo que Deus quer que nós creiamos para sermos salvos, vivermos de maneira agradável a Deus e adorarmos a Deus de maneira como Ele nos ensina. E sabedoria é isso, é essa capacidade ou esta habilidade de natureza espiritual de conhecer as verdades de Deus não apenas de maneira intelectual, mas de maneira pessoal, e aplicar essa capacidade ou habilidade para aplicar compreender, discernir esses princípios bíblicos, as implicações desses princípios bíblicos, e aplicar essas implicações às várias circunstâncias na vida. Meus irmãos, esse é o conceito bíblico de sabedoria. E isso é o que nós precisamos, como crentes, crescer nisso, para então podermos tomar decisões sábias na vida. É possível que as pessoas leiam a Bíblia e até conheçam alguma teologia bíblica, mas não alcancem essa capacidade, ou não avancem muito nessa capacidade de compreender quais as implicações dessa vontade de Deus revelada na Bíblia para nós. Nós passamos aqui, eu penso que uns 12 domingos estudando os 10 mandamentos. E quando nós estivemos aqui estudando os 10 mandamentos na escola dominical, procurei mostrar aos irmãos que na interpretação reformada, os 10 mandamentos devem ser interpretados não de uma maneira restrita, mas de uma maneira ampla, como Jesus mesmo nos autorizou a interpretar o Novo Testamento, quando ele disse que nós adulteramos não apenas quando temos uma relação ilícita com uma mulher sexual, mas até quando nós olhamos para ela com intenção impura. E que nós matamos não apenas quando tomamos um revólver e damos um tiro numa pessoa, mas quando nós nos iramos contra essa pessoa e nós procuramos de algum modo fazer mal para essa pessoa. E Jesus diz até quando nós chamamos de tolo essa pessoa. Meus irmãos, essa interpretação dos mandamentos de Deus, da lei moral de Deus, que nos necessária
para podermos compreender essas implicações e então aplicarmos essas implicações da lei moral de Deus nas várias circunstâncias da nossa vida. Ah, irmãos, quantas questões relacionadas ao casamento, à escolha das nossas profissões, ao trabalho que nós vamos escolher para trabalhar, elas são absolutamente decididas e resolvidas simplesmente pelo conhecimento da lei moral de Deus, das implicações da lei moral de Deus e da capacidade de aplicar esses princípios a essas circunstâncias variadas da nossa vida. Mas eu quero, depois de ter definido o que é sabedoria no conceito bíblico, e ressaltar mais uma vez, está relacionada a essa aplicação, conhecimento, discernimento das implicações e especialmente a aplicação da lei de Deus, moral, à vida, às circunstâncias variadas da vida do crente, essa capacidade de saber como utilizar o remédio da palavra de Deus, era como os puritanos geralmente utilizavam o termo. É preciso ter sabedoria para utilizar o remédio. Aqui está um remédio e aqui está o doente, a necessidade do remédio. Mas se nós não soubermos usar o remédio, está lá a estante cheia de remédios, a prateleira cheia de remédios, e nós não sabemos escolher qual o remédio certo para essa necessidade e como utilizar esse remédio de maneira apropriada para a satisfação e o resultado dessa necessidade. Essa é uma ilustração antiga e que lança luz sobre a compreensão do significado de sabedoria nas Escrituras. Agora, há outras passagens bíblicas, além dessa que eu mencionei, em Provérbios, nós ainda pretendo voltar depois desse texto, que claramente relacionam a vontade de Deus com sabedoria. Eu apenas destaquei 3 passagens dessas, há outras, o tempo não permitiria considerarmos isso, mas eu quero, o meu tempo já até esgotou, eu quero simplesmente mencionar, e domingo que vem, se Deus permitir, eu vou continuar ainda com esse estudo acerca da sabedoria como conceito bíblico fundamental para as nossas tomadas de decisão. Eu quero ler ainda, portanto, 3 passagens só. Romanos, capítulo 12, eu li com os irmãos no início, versos 1 e 2. Embora aqui nós não tenhamos a palavra, não apareça aqui a palavra sabedoria nesse sentido, mas a ideia é essa. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós queremos conhecer qual é a vontade de Deus? Aqui não nos diz que nós devemos conhecer a vontade de Deus, procurando de maneira mística adivinhar a vontade de Deus, ou prévia para uma decisão na vida. Aqui diz que nós, para experimentarmos na prática e vermos como é boa e perfeita a vontade de Deus, nós precisamos de um processo de transformação da nossa mente, subentendido, pela palavra de Deus, levando cativo o nosso pensamento e a nossa mente à palavra de Deus. Isso significa, de maneira oposta, a não nos conformarmos com este século. Ou em outras palavras, colocando em linguagem mais clara que eu puder, ao invés de da nossa mente, da nossa sabedoria, ser a sabedoria deste século, ou as ideologias deste século, a nossa mente, a nossa sabedoria deve ser formada pela palavra de Deus, deve ser submetida à vontade de Deus, à palavra de Deus. E aí, quando nós não nos conformamos a este século, não deixamos que a nossa mente seja formada pela forma desse pensamento anti-Deus ou ateísta, que caracteriza as filosofias,
a sabedoria e as ideologias humanas, nós devemos sim deixar que passar por um processo de renovação da nossa mente. E a Bíblia como um todo ensina que a maneira pela qual nós passamos por esse processo de renovação da mente é tendo a mente reformada pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, através do ensino, da leitura, da pregação, do ensino da palavra de Deus. E é isso que nos permite conhecer e praticar e compreender e perceber na prática a sabedoria de Deus. Vou ler de novo o versículo 2. E não vos conformeis com este século. Esse decidir conhecer a vontade de Deus é um processo de inconformidade, de não conformidade com este século, com esse mundo sem Deus. Repito, com as filosofias, ideologias e sabedorias humanas, sociologias, psicologias humanas. Mas, positivamente, transformai-vos pela renovação da vossa mente, essa renovação espiritual da mente, pela palavra de Deus, essa restauração da imagem de Deus na nossa vida, através do ensino, da leitura e da pregação do Evangelho, para que assim experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Evidentemente, esses versículos relacionam a vontade de Deus, aqui explicitamente mencionada, ao conhecimento e à prática da vontade de Deus, a experiência da vontade de Deus, aqui explicitamente mencionada, ao conceito de sabedoria, que aqui é expresso não de maneira explícita, mas de maneira implícita, através desse processo negativo de não conformação com este século e positivo de transformação da nossa mente, que é esse processo bíblico progressivo de sabedoria, de discernimento espiritual, para conhecermos a vontade de Deus, moral, prescritiva, e então aplicarmos a vontade de Deus à nossa vida. Outra passagem bíblica que de maneira explícita relaciona a vontade de Deus com a sabedoria, essa é a nossa tese, ou seja, que nós devemos, o processo de decisão, de compreensão da vontade de Deus, ele não é místico e divinatório, mas ele se processa através desse avanço progressivo na sabedoria, pela iluminação do Espírito Santo, na compreensão da palavra de Deus. Nós encontramos em Efésios, no capítulo 5, uma passagem bíblica muito conhecida, irmãos, eu li há pouco, eu a leio quase que sempre, quando realizo alguma cerimônia de casamento, e os irmãos conhecem bem o contexto todo, e nos basta os versículos 15 a 17. Portanto, aqui está a exortação do apóstolo Paulo: vede prudentemente como andais, vede cuidadosamente, reflitam, pensem como vivem, como andais, não como nécios, não como tolos, não como insensatos, não como sábios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Em outras palavras, esse processo de compreensão da vontade de Deus, ele não é nessa passagem descrito como sendo alguma coisa mística ou divinatória que deve ser buscado da maneira como eu estive descrevendo e refutando nos domingos anteriores. Mas ele é descrito aqui em termos de sabedoria, em contraste com a insensatez. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, não como tolos, não como insensatos, mas como sábios, remindo o tempo, aproveitando o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. É quase que poderíamos ler, à luz dos versos anteriores, não vos torneis insensatos, mas sábios. Porque o verso 15 disse: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, não como insensatos, mas sábios. Sábios como? Sábios para podermos compreender a vontade de Deus e aplicar a vontade de Deus na nossa vida, o que implica em sujeição mútua
essa é a vontade de Deus, nas várias relações na vida, seja no casamento, seja na criação dos filhos, seja na relação de emprego, como o apóstolo Paulo vai descrever aqui, até o versículo 9, em tudo isso é a vontade de Deus revelada na sua palavra, a sabedoria que Deus nos dá pela aplicação dos princípios bíblicos que vai nos permitir agir de maneira prudente e assim compreender qual a vontade do Senhor. E, irmãos, finalmente, em 2 Timóteo capítulo 3, em Colossenses, pouco adiante, no capítulo 1, nós encontramos o mesmo ensino. Quando o apóstolo Paulo ora pela igreja de Colossos, por aqueles irmãos de Colossos, dizendo: por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Esses versículos poderiam ser suficientes para nos ensinar o caminho de Deus, para vivermos de modo agradável a Deus, frutificando, crescendo no conhecimento de Deus. Aqui nós temos um resumo, uma condensação do ensino bíblico acerca dessa questão de decisões, relacionando a sabedoria à vontade de Deus. Olha o versículo 9. Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós. Paulo diz: não pare de orar por vocês. E de pedir o quê? De pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria. O conhecimento da sua vontade é alcançado através de quê? Da sabedoria. Em sabedoria, através da sabedoria, pela sabedoria, pelo exercício, pelo progresso e pelo avanço da sabedoria que pressupõe o temor do Senhor, revelada na palavra de Deus, é que nós alcançamos a capacidade de decidir de maneira sábia, de tal maneira que nós possamos viver nesse mundo de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, e frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Meus irmãos, eu sou obrigado a interromper aqui, o tempo já vai longe. Se a semana que vem, se Deus permitir, nós estaremos avançando mais acerca desse assunto da sabedoria, porque é por aí que passa. As nossas decisões serão certas ou erradas, a nossa capacidade de tomar decisões certas ou erradas, de conformidade com a vontade de Deus, vai depender do nosso crescimento em sabedoria. E na semana que vem, se Deus permitir, nós estaremos considerando como alcançar a sabedoria, quais os meios para isso e qual a atitude que nós devemos manifestar para, com a graça de Deus, crescermos e alcançarmos a sabedoria de Deus para tomarmos as decisões corretas na vida.